Olá, meus amigos, tudo bem? Voltamos para o nosso quarto episódio do nosso mini curso sobre crase, beleza? Essa série de esclarecimentos, de teorias, enfim, de exemplos sobre o uso do acento grave, ok? Bom, nós vamos trabalhar nesse bloco agora a crase proibida. E como eu fiz anteriormente, dentro do que sempre for possível, eu vou mostrar para vocês a lógica do porquê, né, de muitas vezes a crase ser proibido, o acento grave ser proibido, beleza? Bom, vamos deixar de lero-lero, partindo para a tela aqui. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu coloco para vocês aqui, a crase é proibida antes de verbo. Gente, veja bem, verbo não tem gênero, certo? Não tem número, singular ou plural. Ah, Macarrão, mas tem número e pessoa. Sim, o verbo pode ser da primeira pessoa, do singular ou do plural, mas isso vem junto, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa estanque, separada. Ele pode ser do modo e do tempo tal, da voz tal, mas gênero, com certeza você nunca ouviu falar que o verbo tem. Ele não é masculino ou feminino. O que isso tem a ver, Macarrão? Bom, se eu estou tratando da junção de um a preposição com um a artigo, e é o caso, se não tem gênero, não tem a artigo. Se não tem a artigo, gente, por óbvio, não faz nenhum sentido ter crase antes de verbo. Então, muito cuidado. Olha só o exemplo. Começaram a trabalhar, olha o verbo aqui, o a antes, sem crase. A partir daquele momento, mesma coisa, ó, a partir direto você vê aí com acento grave, né, galera? Mas não é para ter acento grave, ok? Belezinha? Joia? Outra regrinha, antes de nome de personagem histórico. E aí, gente, aqui entra também, tá? Entidades religiosas, vamos dizer assim. Beleza? Ok? Bom, antes desse tipo de situação, antes de nome de personagem histórico e coisas ligadas à religião, não há crase. Por que não há crase? Porque também não há artigo definido antes destes nomes. Você nunca disse, provavelmente, você nunca reparou nisso, se Deus quiser, porque você é uma pessoa normal, né? Eu brinco com isso. Mas você nunca parou para reparar, para pensar, e agora você vai fazê-lo, que quando eu te perguntar, uma das primeiras coisas que a gente aprende de história do Brasil, a gente fica todo satisfeito quando a gente é molequinho lá, primeira série por aí, agora primeiro, segundo ano, é quem descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Você nunca respondeu que foi o Pedro Álvares Cabral. Você respondeu simplesmente Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e não o Pedro Álvares Cabral. Por quê? Veja bem, galera, o artigo definido serve para particularizar, individualizar. Quando eu estou usando um nome de personagem histórico, ele já é individualizado, ele já é particularizado, então não preciso colocar artigo antes dele. Perfeito? Logo, se eu não tenho artigo, voltando aqui para a tela, eu não tenho crase. Isso vai ser necessário quando a gente está antes de um nome próprio desses, né, de personagem histórico, feminino, né, gente? Beleza? Então, fez alusão, quem faz alusão a. Joana d'Arc é feminino? É, porém, trata-se de um personagem histórico, então nada de artigo, nada de crase. Beleza? Ok? Bom, mais uma regrinha aqui sobre a proibição da crase. A crase é proibida antes de pronomes retos e de pronomes de tratamento. Veja bem, gente, na verdade eu poderia estender isso aqui até para outros pronomes, mas como em outros pronomes aqui, se eu ficar listando, eu vou ter uma coisa ou outra, eu vou preferir tentar te dar um macetinho. Tentar não, vou te dar um macete. Se você vai conseguir usá-lo, são outros 500, né? Para que não role problema, que não dê errado, não dê erro aí com essa questão antes de pronome. Por quê? Porque a própria regra que fala da proibição da crase antes de pronome reto de tratamento traz já uma exceção, né? Exceto senhora, dona, senhorita. Na verdade, veja bem, galera, o macetinho tá aqui. Tananã é bonita. O que é o tananã, gente? O tananã é a palavra que eu quero saber se aceita artigo ou não. Por quê? Se aceitar artigo, eu posso pensar na crase. Se não aceitar artigo, eu não posso pensar na crase. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o pronome reto, que é feminino, que é o pronome ela é bonita.
para eu chegar aqui e colocar um A na frente? Ela é bonita? Não dá de jeito nenhum, né, gente? Fica completamente errado, esquisito, enfim. Não faz sentido. Então, antes de ela, eu posso ter artigo? Não, não posso. Macarrão, mas eu posso tirar por essa frase aqui, simples, humilde, que eu não posso usar artigo antes dela? Sim, poderiam ser outras frases, tá, gente? Mas essa é a frase, a situação ideal para que um nome que aceite artigo, aceite o artigo, entendeu? Se tem um lugar onde o artigo vai caber, numa frase como essa. Se fosse a palavra menina. Espera aí. Aqui. Volta. Voltou, mas não voltou, né, gente? Voltou, mas voltou para o lugar errado. Vamos lá. Tá aqui. Se fosse a palavra menina, né? Que eu estava tentando escrever aqui. Menina. Menina é bonita. Dá para pôr o A na frente? Dá, não dá? A menina é bonita. Certo, gente? Beleza? Deixa eu desativar e ativar essa caneta para ver se ela resolve parar de me sacanear, né? Pulei sem querer para o próximo slide. Vamos lá. Então aqui cabe um A. A menina é bonita. Beleza? Então, menina aceita artigo? Aceita. Então, eu posso pensar em crase, tá? Se eu pegar a palavra, o pronome de tratamento Vossa Excelência, Vossa Excelência é bonita, e puser um A na frente, a Vossa Excelência é bonita, não tem sentido, não dá, tá? Tá errado. Então, Vossa Excelência não aceita. Agora, se eu pegar senhora, senhora é bonita, dá para pôr um A na frente? Com certeza, fica até muito melhor, né? A senhora é bonita. Então, por esse motivo, senhora, dona e senhorita vão aceitar o acento grave. Na verdade, essas palavras aceitam o artigo A. Quem se refere a, mas o A que é possível antes da palavra senhora, crase no A. Pronto, acabou. Tá? Então, a lógica é essa. Se eu pegasse outros pronomes, sem ser pronomes retos ou de tratamento, gente, a gente poderia fazer o raciocínio análogo aqui. Por exemplo, pronomes indefinidos, tá? Se eu pegar o qualquer, só que o qualquer é um pronome indefinido que vai funcionar normalmente como adjetivo, pronome adjetivo. Ele precisa de alguém junto dele, né? Então, vamos usar a própria palavra menina. Se eu colocar qualquer menina é bonita. Posso pôr um A na frente? A qualquer menina é bonita? De jeito nenhum. Se fosse alguma menina é bonita. A alguma menina é bonita? Dá? De jeito nenhum. Então essas qualquer e alguma são dois pronomes que não aceitam artigo antes, né? Nenhuma menina é bonita, também não dá. Não vai dar a nenhuma, né? Agora, se eu colocar outra menina é bonita. A outra menina é bonita. Opa, aí já deu, não deu? Então, outra pode aceitar o acento grave. É esse raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam, tá bom? Bom, mais duas coisas aqui da proibição da crase. A crase é proibida entre palavras repetidas, né? Quando eu tenho lá gota a gota, cara a cara, frente a frente, que são todas femininas, tá vendo? Esse A do meio nunca vem com acento grave, porque não tem por que ter acento grave, tá? Dia a dia, macarrão. Ô, gente, dia a dia já é masculino, dia é masculino, né? Se é masculino, eu já não tinha nem que pensar, porque tem uma proibição, vamos dizer assim, mais ampla da crase, quando se trata da junção da preposição a com o artigo a, que é em relação, né, a estar antes de palavras masculinas. Antes de palavra masculina, via de regra, eu não uso acento grave, né? Mas, como eu expliquei para vocês o raciocínio de verificar se existem os dois As, não deveria ser nem algo para eu me preocupar. Tá? Porque se você está verificando se os dois As existem, você vai ter que verificar se há possibilidade para eles ali, tá? Bom, para encerrar esse bloco da crase proibida, gente, vamos falar de um caso que as pessoas dizem muito, né, na gramática, falam muito sobre exceção, né? Na gramática, isso é exceção. O pessoal reclama muito que a gramática tem uma regra e para essa regra tem umas 15 exceções. Gente, vamos lá. 90% do que as pessoas dizem ser exceção na gramática não são exceções, são simplesmente outras regras acontecendo, tá? Porque exceção é uma coisa que acontece de vez em quando. Quando uma coisa que acontece de vez em quando passa a acontecer sempre, ela se torna regra. Regra é uma palavra que, se a gente buscar a etimologia dela, vem lá de regula, tá? Que é a palavra latina que dá origem também à régua, a regular, a regra em si, enfim. Por quê? Todas elas têm a ver com coisa que se repete,
que é regular. A régua, ela é reta, né? Ela vai ali regularmente do mesmo jeito. A ideia é essa, tá? Então veja bem, a maioria, tudo que eu mostrei para vocês aqui não teve nada de exceção. Nada de exceção, tudo tinha um porquê. Às vezes você não sabe esse porquê. Aí são outros 500, mas tem um porquê. Agora, vamos lá para esse item 5 feioso. Se tem uma coisa que nós podemos chamar de exceção, é essa aqui. Antes das palavras casa, terra e distância, a crase é proibida se elas não estiverem sintaticamente determinadas. O que é estar sintaticamente determinada, gente? Ter alguma coisa que fale da terra, da casa ou da distância. Por exemplo, ficaram à distância. Não tem nada falando da distância, nenhum nome, nada determinando, modificando aqui a palavra distância. Então, nada de crase. O próprio ensino... Aí, começou canetinha. Vamos, caneta, faz um A para mim, vai. Ah, saiu aqui, tá? O ensino à distância... Como não tem nada marcado aqui, ó, não tem nada determinando a distância, tá? Esse ensino à distância não tem crase, a gente põe direto. Dá vontade de pôr, inclusive, né? Mas não tem, tá? Ah, se fosse ficaram à distância segura. Opa, segura estaria falando da distância, estaria determinando a distância. Então, quando eu digo determinar, não é determinar, no caso da distância, o tamanho da distância não, tá, gente? Refiro-me à casa. Quem se refere a casa é feminino. Mas tem alguma coisa falando da casa aqui, gente? Não, não tem. Então, não tem crase. Ah, mas se fosse a casa bonita? E aí? Se fosse a casa bonita, bonita está falando da casa, né? Então, se está falando da casa, a caneta, ela tá, como diz a molecada, me trolando, né? Tá? Como o bonito está falando da casa, que eu falei tantas vezes que vocês já até perceberam, né? Como o bonito está falando da casa, passa a ter um determinante, então passa a ter o acento grave. Se eu pegasse a palavra terra, cheguei, quem chega, chega a, né? Cheguei à terra. Não tem nada falando da terra, nada de crase. Agora, se eu colocasse terra natal, já tem o Natal falando, a terra já teria crase. Só que a exceção, né, ela é tão sem lógica que ela tem a exceção da exceção. Como assim? A palavra terra, se tiver com letra maiúscula, só pode estar falando do planeta Terra, né? E aí não precisa ter nada falando dele que vai ter crase. Cheguei à Terra. Frase essa, inclusive, que só um astronauta pode dizer, né, gente? Você vê como é que a coisa é inútil. Porque eu já estou na Terra, eu não chego à Terra, ao planeta, né? Mas aí é a exceção da exceção, porque mesmo sem ter nada falando da Terra aqui, a gente vai colocar o acento grave. Aí as pessoas falam, ah, não, é porque aí é ao planeta. Gente, tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver com esse negócio de ser o planeta, tá? Esquece. Isso aí é a desculpa que a gente dá para você tentar entender. Sabe por que casa, terra e distância não aceitam crase se não estiverem determinadas? Porque Deus quis assim. Quando eu falo que Deus quis assim, meu amigo, você pode anotar aí, é porque não tem lógica mesmo. Eu adoro uma lógica, eu adoro um porquê, sabe? Eu vou atrás desses porquês loucamente. Tem hora que é mais prático eu falar assim, olha, eu sei o porquê, mas é melhor não te explicar, tá? Mas aqui não tem mesmo um porquê. Não tem lógica, não tem sentido. Por que só essas três, né? E mais nenhum, tá bom? Bom, com essa coisa feia aqui da casa, terra e da distância, eu me despeço deste quarto episódio. No próximo eu vou falar sobre a crase facultativa. Ó, importantíssimo para sua prova e vai ficar facinho. Moleza, moleza, beleza? Um abraço para você e até já.